pessoal, tudo bem? Hoje estamos muito felizes. É o início do Pinkcast e nada melhor do que a nossa super convidada, que será apresentadora do Pinkcast também, a doutora Sara Miranda. Sara, bem-vinda! Olá, Jenny! Nossa, um prazer, né? Nós vamos entrevistar e hoje estou sendo entrevistada pelo É, privilégio de ser é, entrevistada por você, né? amiga, primeira, olha que top! Nossa, eu primeiro tinha que começar com a gente. Exatamente. Sara, muito bom a gente estar aqui juntas. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para as pessoas se conhecerem, conhecer teu trabalho incrível. Primeiro, conta para nós. Eu sei, né, que você é ginecologista, obstetra, mas conta um pouquinho mais da tua história, da tua formação. Fala de você. Bom, eu sou ginecologista e obstetra, fiz minha residência aqui em São Paulo. Depois eu fiz um fellow nos Estados Unidos, em Harvard, de ginecologia e obstetrícia, né? Nossa, que top! Ah, Harvard, com gente! frio! Mas foi Caramba! assim, foi maravilhoso, acrescentou muito. Aqui também fui buscando outros espaços, né? Entrando mais na área. Faço a parte de obstetrícia, né? Que faço pré-natal, que é obstetrícia pré-natal, parto normal, cesárea. Mas eu vi uma necessidade muito maior, então eu entrei mais na parte de ginecologia, né? Porque nós mulheres, depois que entramos no Uhum, climatério, o que que é climatério? Pré-menopausa, antes da uhum, menopausa, que antecede a menopausa, tem uma necessidade muito grande, mudança pele, cabelo, a parte hormonal. Então, assim, uhum. entrou na menopausa, acabou? Não, tem soluções. Então, eu comecei a Hum. entrar mais nessa parte com o cuidado da mulher Que mesmo em si. legal. Que a gente acha que ginecologista é só para fazer o Papa Nicolau, pedir os exames básicos, e a gente, assim, não vê que tem outros, outras ferramentas que podem ajudar a gente a resolver outros problemas decorrentes também da idade. E a mulher muda muito, não é, Sara? Assim, da juventude até. Eu mesma, eu tô com, eu não vou falar a minha idade, mas enfim. 20. Isso. Na minha idade, a gente já percebe uma grande mudança numa série de, né, de nosso corpo, nosso ciclo, nossos hormônios. Então, você consegue ajudar também em essas outras questões Uhum. hormonais, por exemplo? Na realidade, assim, eu falo que o homem tem uma chave, nós temos um monte de chave que é bem complicadinha, a parte hormonal. A gente tem um eixo, né, que se conversa, que é o hipotálamo, hipófise e a gônada, que são os ovários. Então, esse eixo hormonal, ele precisa estar bem equilibrado. Então, quando ele desequilibra, quando a gente começa a entrar na pré-menopausa e entra na menopausa. Então, aí você começa a ter um Hum, monte de problemas, tipo pele seca, queda de cabelo, baixa de libido, a baixa estima, depressão. Ah, por que que a mulher entra em depressão? A gente tem receptor de serotonina na parte do duodeno do intestino. Se você não tem uma boa alimentação, se você caramba. quando você perde a parte hormonal que começa a cair, começa a declinar, aí você vai perdendo essa absorção que ele vai absorvendo menos serotonina. Então, muita mulher, quando entra na menopausa, a tendência é ela entrar em depressão, ela acaba entrando em depressão por causa disso. Então, são N problemas. A gente acaba sendo não só ginecologista, mas também psicóloga, Aham, amiga, né? Tem sim. paciente que chega no consultório e a gente já sente a vontade para falar um pouco mais dela. Então, toda essa parte psicológica do dia a dia, a parte hormonal dela, a gente trata. Então, o hormônio tem vários tipos. Tem, de repente, o paciente pode fazer uma parte de reposição hormonal. A gente tem um chip, que todo mundo chama de chip da beleza, que é maravilhoso, Aham, né? Então, sim. assim, os benefícios que o chip traz. Mas, na realidade, ele é um tratamento. É que o tratamento é tão bem feito quando você faz com um cálculo individual para cada paciente, que ela tem um benefício maravilhoso. Caramba. Entre eles, assim, devolve aquele vigor que você tem, a Vitalidade. vitalidade do dia a Que dia, diminui legal. a parte de riscos de osteopenia, osteoporose, que você perdeu até ali, não volta atrás, mas você não perde mais. Parte de hipertensão, diabetes, a relação sexual melhora muito, porque o libido vai lá em cima, o marido agradece, né? Ó, gente, escuta as dicas, doutora. E nós mulheres também. Ai, Então, da parte de aham, lubrificação, porque a gente perde um hormônio muito importante, né? Que é o estradiol. Então, o estradiol, quando você entra na menopausa, você perde totalmente. Então, caramba, ele dá lubrificação vaginal. E a gente pode repor isso através que do legal. chip, né? Fora o chip, você tem que ver qual a necessidade da tua paciente. Às vezes ela não Tá. vai se adaptar com o chip. Aí você faz Uhum, transdérmica, via oral. Então, eu preciso conhecer
a minha paciente. Eu preciso entender a dor dela, qual que é a necessidade, qual que é a melhor via, se ela pode fazer reposição ou não pode. Se não pode, a gente tem outros caminhos, né, para a Legal, qualidade de vida legal. da mulher. Eu tenho uma dúvida, Sara. Sabe que a TPM é uma questão que, por exemplo, no meu caso, ela veio. Eu sempre senti que eu tinha um pouquinho de TPM, mas com a idade ela piora? Tem alguma relação idade, hormônios? A TPM é a Ou parte não? hormonal mesmo. Quando Uhum. você faz uma reposição boa, a tendência da TPM é desaparecer, né? Então, às vezes você está precisando repor uma parte hormonal, principalmente testosterona, né? Que dá aquela vitalidade para nós mulheres. Então, dá uma melhora. Quando você é idade, a tendência é diminuir. Né? Sim, quando você entrar na Diminui a menopausa, TPM. quando você entrar na menopausa, você não tem mais Ah, não TPM, você não tem, é tem mais tensão verdade. pré-menstrual, É então verdade. acabou, né? Mas aí a gente tem outros problemas. Graças a Deus, né? A medicina evoluiu tanto que a gente começou a entrar em uma outra esfera. Você começou a olhar a mulher, uma mulher madura, que ela pode ter uma qualidade de vida muito melhor, uma Uhum. vitalidade maravilhosa. Hoje, nós duas, com nossos 20 anos, eu não troco pelas Sim. menininhas de 15, Não, né? não, 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 nada, não valem dos de 20, não é? Então, assim, tem várias formas para que você Sim, possa continuar vivendo bem. Então, assim, legal, a TPM tem algumas mulheres que têm sim, mas isso é parte hormonal legal. mesmo. Sabe que meu filho já tá tão bem treinado que ele já me vê quando eu falo em tom bravo. Filho, vamos fazer lição? Já tô... Mãe, você tá de TPM? Ele já falou, você tá na época do mês que tá de TPM, quantos dias faltam? É muito engraçado. Eu já tô te treinando, já vá aprendendo que mulher é assim. É, ele já sabe como lidar com a Já mulher, né? sabe, Vai ser seu sim. filho é um lorde, né, gente? Quem não É, conhece o filho dela é maravilhoso, é um não lorde. tem como me queixar. Mas hoje em dia a mulher e as suas necessidades devem ter mudado muito, não é, Sara? Porque a gente vê mulheres, por exemplo, a Cláudia Raia. Gente, tendo filho com que idade? 52, 55. 55 anos. Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, primeiro era impensável, era pouco comum uma mulher de 55 anos ser considerada senhora. E hoje a gente vê esses casos que cada vez está mais repetitivo. Então, com certeza, as demandas ginecológicas, elas também devem ter mudado muito, né? Porque a mulher está em outro papel hoje do que Não, antigamente, né? graças a Deus, se você olhar uma mulher de 55 antes e uma mulher de 55 hoje, é totalmente diferente. Você ir tirar isso pela Cláudia Raia, né? Ela é um exemplo. J-Lo, né? Jennifer Lopez. É, a Jenny maravilhosa, né? Então, assim, Jenny, Sara, né? Então a gente. Exato. Não tô nos 50, viu? Não, bem lejos. Ah, graças a Deus, é brincadeira. Mas a gente vai chegar nos Sim, 50 sim. bem, né? Mas nossa idade, sabe? Não sei a idade que a gente tá, que a gente tem a mesma idade, gente. Bom, podemos falar? Não. Não, não pode falar. Não. Mas há 20 anos atrás, você era uma senhora. Hoje a gente é muito jovem, muito ativa. Verdade. Tá em menos da metade da nossa vida. Mas a Então, diferença, por exemplo, uma mulher que quer ter filhos hoje, o correto é você guardar óvulos. Então, legal. você pode fazer a coleta dos teus óvulos e guardá-los, né? Igual, e faz uma FIV, né? Mais pra frente, se você quiser ser, por exemplo, uma mulher. Inseminação artificial. Inseminação artificial, tá? Legal. Então, por exemplo, você quer trabalhar, formar teu futuro, fazer alguma coisa, você não vai ficar preocupada com a idade vai passar, você não vai ter mais óvulos, se você vai poder ser mãe ou não. Claro que no meio do caminho, tudo isso, independente até da idade, você tem que dar uma olhada. Se tem endometriose, se tem algum outro problema, alteração que impede a implantação do óvulo, é outra coisa. Mas aí, quando você tem, você pode fazer uma FIV, uma fertilização in vitro, tá? Então, foi o caso da Cláudia Raia, por exemplo, né? Eu acho, não posso falar, não sei, gente. Então, assim, uma fertilização in vitro, Sim. você pode usar desse método e tocar a tua vida normal. Aí, vamos supor, não tem óvulo, ou meu óvulo não é bom, ou a parte do espermatozoide do meu marido, mas o sonho dos dois é ter um filho. Você tem ovo doação, você tem esperma doação, então você pode usar o ovo doação, você gerar o filho, né, através disso e realizar teu sonho. Então, a tecnologia, assim, a medicina avançou tanto que hoje você só não tem, se você não quiser, ou se realmente for da parte de Deus, ou patológico, alguma coisa que aparecer no meio do caminho e não era para ser. Mas tem outros métodos. Fora isso, olha, você mãe que tem sonho de ter um filho de verdade. Eu sempre falo isso para as pacientes. Você não conseguiu engravidar? A gente tenta um método com FIV. Não conseguiu engravidar?
adote uma criança, esse é teu sonho, né? Então, o amor que a gente vai ter aqui do coração. Sim, com certeza. Né? Então, com certeza. você já entra nessa parte. Mas assim, aí você vai, o vigor, com reposição, com tudo isso, melhora, né? Agora, tem um outro porém, vamos dizer, não posso fazer reposição hormonal, tive câncer de mama, tem alguns problemas, teve câncer de mama na família, primário, mãe, não tia, pode fazer irmã. reposição hormonal. A Angelina Jolie, por exemplo, ela pegou BRCA1, Verdade. BRCA2. Isso daí é um rastreador. Então, ela Sim. sabia que muita gente criticou, mas ela ia ter um câncer de mama em algum momento. O que ela fez? Ela fez uma mastectomia total e que te retirou toda a mama e colocou um silicone. Pronto, Resolveu. ela resolveu o problema dela ali. Né? Então, às vezes você tem algum antecedente ou já fez um tratamento para câncer e não pode fazer reposição hormonal. Tua vida acabou? Não. Eu preciso te ajudar de alguma forma. Claro. Uma paciente de 30 e pouco, 40 anos de idade, jovens, acabou o casamento, acabou a vida sexual. Não, tem um laser vaginal, que é maravilhoso, né? Que o CO2, o Mona Lisa, que eu adoro, utilizo. Tem estudos maravilhosos sobre o laser. Mulheres, vocês precisam fazer, porque melhora a vida. Em todos os sentidos. Então, quando você faz radioterapia, você tem um ressecamento vaginal, porque o que a gente perde na menopausa, perde na radioterapia, quando você entra na menopausa, ou na radioterapia, que você entra em menopausa por causa da rádio, então teus ovários, ele atrofia, quer dizer, ele diminui e já não produz mais o hormônio. O estradiol dá lubrificação vaginal, te ajuda, tudo. Então, você ressecou, fechou, como que você vai conseguir ter? Você tem dor na relação sexual, sangra, acontece um monte de coisa, infecção urinária, aí você não tem prazer. Então, a mulher, ela não consegue, outra, ela acaba não fazendo nada. Aí tem solução. O que a gente usa? Laser vaginal. Então, o laser tem solução para um monte de coisa. Vaginismo. Sabe o que é vaginismo? Então, tá vendo? Quase ninguém sabe o que é vaginismo. Não sei, me ensina. Vaginismo é uma alteração muscular que tem na parte da vulva vaginal. E aí, você tem mulheres que, por exemplo, não conseguem ter relação sexual. E elas têm um tabu ainda. Não conseguem ter penetração. Não consegue. Não consegue. Porque não consegue ter a penetração porque dói de verdade. Então, é a parte muscular. O que a gente faz? Tem mulheres que... Eu tenho pacientes que elas se abrem com o tempo, ela sente a vontade para falar isso. Paciente no meu consultório, chega, já senta, cruza as pernas na poltrona, você sabe. Eu sou paciente da doutora, já vou contar minha vira história. Sala de casa, praticamente. Sim, então, é muito gostoso. Começa a falar um pouco, então, você vai ouvindo a história dela. Eu tive uma paciente que ela é casada há 10 anos, ela tentou ter relação sexual com o marido umas 4 vezes, não conseguiu. Então, ela manteve um casamento de aparência. Coitada. Até aquele momento. Então, se você tem uma vida... ele tem uma vida extraconjugal, amava ela, tinha relações com outras mulheres, né? Mas, como não conseguia ter relação com ela, ela fingia que aceitava essa situação. Coitada. Mas ela sofreu muito com isso. Então, a autoestima dela, assim, a baixa estima, né? Na realidade, foi para baixo. E aí eu falei, nossa, mas tem solução. Lógico. E tem muita mulher que não sabe que tem isso e não sabe. Você tem tratamento com botox e laser. Uau. Então, resolveu o teu problema. Com laser, o que? Porque o laser, então, deixa eu entender, o laser, ele consegue tanto ampliar, se é muito pequeno, quanto diminuir se é muito grande. Parte estética, vamos dizer, o laser, ele libera colágeno, ele penetra, libera colágeno, melhora na lubrificação, clareamento. Vamos supor, a pele envelhece do teu rosto, a parte vaginal também é músculo. Então, você imagina músculo e mucosa. Então, pensa todo... Ai, gente! Todo o peso do abdômen. E aí você tem intestino, bexiga, tudo que vai em cima do assoalho pélvico pesa. E aí vai deixando flácida. Aí já viu aquela caso que a mulher fala, tive uma bola na vagina. Já ouviu isso? Esse termo? Tem mulher que fala, tô com uma bola na vagina. A bexiga sai. O útero sai mesmo. Já ouvi falar. E que começa a ter incontinência urinária também. A incontinência urinária é outra coisa. Vamos supor que está na academia, ou está correndo, está tossindo. Que acontecia. E aí você perde urina, tem relação sexual. Laser também consegui melhorar. Primeira sessão você já melhora. Gente, que São 3 sessões, então melhora muito. A gente já está entrando na parte patológica que você precisa. Da parte assim, estética, você tem diminuição do lábio se for muito grande, clareamento, a gente pode preencher a parte da vulva, tem um monte de coisa que dá para fazer.
você? Gente, eu me lembro que quando eu vi essas matérias pela primeira vez, a gente via as Big Brother, as famosas. Ai, passou por esse tratamento e rejuvenescimento, né, lá na Bonita. Ai, Ficou mais bonita. eu falava, gente, mas que chique isso aí. Ah, tem que rejuvenescer lá também? E eu fui, né, entendendo. Aí eu sou paciente da doutora, eu super Ai, que indico. linda. Eu tenho vergonha de falar aqui em público, mas super indico, realmente é muito bom. Eu fiquei impressionada. Sabe aquelas coisas, você não sabe que você precisa, o que você faz. Meu Deus, eu precisava disso. Porque realmente a gente vai Verdade. acostumando. No meu caso, que ainda não, né, eu acho que talvez Não com dá pra mais, gente ficar olhando com também, mais né? idade, que vergonha, com mais idade, provavelmente você perceba mais. Mas se é na nossa idade, mas nunca é nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Claro, e a gente tira esse tabu. Não tem vergonha, né? A gente tem que falar de uma parte mais assim, Impressionante. na realidade você influencia as mulheres a ter uma qualidade de vida melhor. É isso. Sim. E todo mundo Exato. agradece. Exato. Casal fica feliz. Exatamente. E a gente, como cristã, Sara, me dá aqui a tua opinião, né? A gente, como cristã, tem muita vergonha de falar dessas coisas, né? E eu acho que talvez já a mulher tem vergonha de falar disso. Imagina, a mulher cristã tem mais vergonha ainda. E às vezes a gente acha que por ser cristã, por né, estar na igreja, que sabe, tá tudo bem, se tá com algum problema ali, é para ser assim e não vai procurar ajuda. E a Bíblia te ensina isso, né? Em que a gente tem que realmente se esforçar para servir o marido. Esse papel nosso como mulher, mulher e homem é muito importante para o lar, para a comunhão, né, do casal. Então, se há algum probleminha que a gente está passando, a gente tem que procurar ajuda de como corrigir. Tá com algum Tanto o problema? homem quanto a mulher, né? Quanto Porque homem tem quanto mulher. homens também que Sim, têm disfunção. Então, assim, eles têm vergonha, existe um tabu em relação a isso. sim, Na muita vergonha. realidade, eu sou cristão, não pode. Pode sim, você tem uma vida sexual ativa, né? Na Bíblia diz que nós Claro. dois serão uma só carne. Então, é uma carne cuidando da outra. Você tem Uhum. algum problema? O marido tem que entender a mulher entender o marido, os dois procurarem uma ajuda para isso, porque é o que mantém um relacionamento bom, saudável, né? A parte Sim, sexual. sim. Eu falo assim, pessoal, eu falo para o paciente, não desiste, castiga o marido. Ai, não vou ter relação, castiga. Não castiga o marido, castiga de outra forma. Isso não é Sim, castigo. Então, você tem sim, que manter essa harmonia, esse contato físico com o teu sim, marido no relacionamento. sim. E o que falta muito hoje é diálogo. Né? Não gosto, não gostei. Começa a conversar, explica pro teu marido que você não gostou, o que você quer fazer de diferente. Então, às vezes você tem receio disso e você acaba fazendo coisas ou agindo de uma forma onde você não gostaria. Então, tem uma vida sexual saudável. Não é porque você é cristã que você não pode ter uma vida sexual, pelo Sim, contrário, com né? Você tem certeza. que aproveitar cada vez mais a sua metade. Você está Aham. dizendo que a minha metade eu faço o que eu quiser com Sim, ela. Então, é verdade. na relação sexual, é isso. É manter um casamento saudável, mas sempre lembrando, respeitando o espaço do outro, tendo um diálogo, tudo isso. Sim, E se tem algum problema, minha esposa não está funcionando. Olha, gente, a gente entra na menopausa. Mulher sofre, mulher tem TPM, mulher é estressada. É difícil sim, aguentar, gente, eu sim. sei. Mas, assim, você tem que entender esse lado e tentar ajudá-la, influenciar ela a fazer tratamentos, onde ela busque uma ajuda, né? Às Uhum. vezes ela está entrando na menopausa, tem ressecamento vaginal e o homem não entende que ela Sim. precisa fazer um tratamento. Laser ou Aham. reposição hormonal. Então, assim, procura. Quando você começa a ver isso, vai melhorando a tua Sim, autoestima, né? Você começa a ver melhor, o homem te elogiar, falar que você tá linda, gostar, elogiar cada parte do teu corpo, porque a gente vai perdendo isso com o tempo. E a mesma coisa a sim, mulher, o homem quando entra sim, em disfunção, quando acontece alguma coisa. Então, assim, é você tentar entender o teu marido e junto com ele procurar ajuda. Mas isso sim, tem muita maturidade e sim, diálogo dentro do sim. relacionamento, né? Você sabe que eu acredito que não sei, você já leu Napoleão Hill? Já. Algum? Então, quando ele fala das energias, da força Uhum. maior, ele fala exatamente da sexualidade do casal, com a energia maior que existe no ser humano. E aí, se você para pensar, se você está com um problema e você não procura resolver esse problema, isso acaba morrendo dentro do casal, isso afeta tudo. Verdade.
É diferente quando, por exemplo, tem um problema que é irreversível. Um problema que realmente é irreversível, aí um dos dois parceiros não tem como ter mais intimidade, aí é outra história. A gente tá. Não é porque o parceiro não consegue nem ter mais uma vida ativa, não, morreu. Aí reinventa a roda. Mas esse papel é muito importante. E se você para pensar, a ginecologista, na minha opinião, ela é uma boa amiga, Conselheira. conselheira, porque é tão íntimo. Assim, não há outra Verdade. especialista na área da saúde que você chegue e você tenha essa intimidade. E é diferente. Homens e mulheres somos diferentes. O fato de a gente ir na ginecologista, como quando a gente sente uma maca, quando É faz, invasivo, é né? muito invasivo. A gente Primeiro vira... você tem que ter uma confiança muito Exato. grande, né? Porque ela vai tocar na tua parte Exatamente. mais íntima, aí Exato. você deita ali, é um pouquinho desconfortável. Eu falo, né? Eu também sou paciente, gente, sou ginecologista, mas eu faço exames, né? Então, influenciar vocês a fazerem exame. Quando a gente deita ali para fazer o exame, é desconfortável. Agora, o que piorou muito, sabe? Que depois da pandemia, as mulheres, na realidade, infelizmente, não têm o hábito de fazer exame periódico. Depois da pandemia, piorou demais. Então, você vê meninas jovens com câncer de mama, câncer no colo do útero, com várias coisas, porque demoraram ou não estão procurando mais ajuda. Não mantém os seus exames em dia, não faz isso. Então, assim, eu já peguei o caso de uma paciente com HPV, que eu não posso mostrar foto, porque é muito agressivo, né? Sim. Mas sabe couve-flor? Isso. Toda a parte genital dela, da vulva inteira, parecia um couve-flor. E ela gestante. Só que ela tinha vergonha de falar, vergonha de procurar. E ela não fez nem pré-natal, ela tinha vergonha do pré-natal. Então, assim, eu trabalho no sistema público também, trabalhei muito tempo, né? No sistema público de saúde. Então, a gente vê muita coisa. E pacientes jovens, pacientes com 23, 25 anos. Porque mas porque hoje em dia, o número de parceiros, né? Tem uma vida sexualmente ativa, mas com diversos parceiros. Então, o risco do aumento do HPV, que a gente já sabe que é um precursor do câncer do colo do útero, aumentou demais. Muito. Então, assim, é uma parte que acaba deixando. Aí não vai fazer Papa Nicolau, né? Não utiliza... A gente tô sabendo, gente, olha a novidade, viu? Ela vai contar agora, vou inverter, eu vou entrevistar. Já vamos falar. Ela vai entrevista, doutora. Ela vai falar já, tá? De um produto maravilhoso que o Pink Lab elaborou para HPV, para detectar os tipos, são 28, né? Sim, 28 genotipos de HPV. Então, o HPV a gente sabe que ele é um precursor, né, do câncer do colo do útero. Sim. Então, assim, é um risco muito grande que tem. É difícil de detectar, ele pode ser de 2 a 8 meses, mas pode demorar até 20 anos para ser detectado. Então, o homem, às vezes, manifesta como verruga no pênis ou não, porque como ele tem vários tipos, a gente mais comum, que é, informação para vocês, é o 6, 11, 16, 18. Então, o 6, 11, ele dá verruga. Então, ele é visível. E o 16, 18... o 16, que é o mais agressivo, que é o câncer do colo do útero. Então, quando você vê, já está muito avançado. Por isso é importante você manter sempre os seus exames em dia, seus exames periódicos, procurar um ginecologista, procurar um serviço de saúde. E hoje as mulheres jovens estão tendo câncer, assim. E é triste. No teu caso, por exemplo, você teve uma experiência em casa, né, com a tua mãe. Então, você sabe como funciona. E pra gente, como médica, no atendimento do dia a dia, é muito triste você vendo pacientes jovens, com 20, 30, 40 anos de idade, chegando em estados tão avançados, né? Você sabe que quando imagina isso, estamos falando há quase 30 anos que a minha mãe morreu, vai fazer 30 anos. Junto com ela estava se tratando uma freira virgem com câncer do colo do útero. Porque o HPV, o que a gente acabou descobrindo nessa jornada, imagina, eu sou engenheira industrial, ela que é a médica papa, né, para dar aula aqui, mas o que a gente descobriu é que o HPV até em virgens dá. Porque o contato, a brincadeira, aí não aconteceu o ato sexual, mas acabou a transmissão. É a doença sexualmente transmitível mais comum do mundo. Na tua percepção, nesse teu trabalho, você acha que cada vez mais jovens estão contraindo câncer do colo do útero?
Mais jovens estão contraindo HPV e correndo o risco de câncer do colo do Uhum. útero, né? Porque 70% deles são de formas malignas, que é o 16 e 18. Tem outros tipos, mas 16 e 18 é o mais agressivo. 70%, a É maioria. muita gente. Imagina, a maioria. Mas 80% de quem tem vida sexual ativa pode Terá ter HPV HPV. alguma vez na vida, né? Tem HPV, algum tipo. É claro que hoje a gente tem a vacina, né? Então, ela pode, meninas com 9 a 14 anos, meninos virgens de 11 a 14 anos, mas hoje a sociedade que a gente vive, eu vou te falar porque eu trabalhei em periferia, você pega meninas de 11 anos de idade, eu fiquei chocada quando ela falou assim, eu não sei, comecei com 9 anos e não sei o número de parceiros que teve, Uau. 11 anos de idade. Uau. Infelizmente, Uau. isso é uma realidade Que- nossa. Uhum. Então, assim, você vai falar para mim, essa menina não vai ter um câncer? Pode, ela tem é uma séria candidata a ter Uhum. câncer do colo do útero, por número de É, parceiros. Exato. Ele não tem uma relação direta, né? Assim, você me dá a tua opinião. O que a gente tem encontrado é que às vezes só uma única relação sexual Pode acontecer. pode acontecer. Se ele for portador, você não sabe. Exato. Claro que o maior número aumenta a probabilidade de genotipo. São mais de 200, gente, são mais de 200 tipos de muito. HPV. Então, o que eu tenho encontrado, gente, é chocante, que há mulheres que estão casadas, casou, nunca mais fez o Papa Nicolau, nunca mais fez rastreio, porque fala, mas peraí, eu não tenho outro parceiro. Não, tudo bem, mas e o teu parceiro casou virgem? Vocês dois casaram virgens, um exemplo, aí se casou virgem, nunca teve nenhum contato de nada, realmente se guardou a esposa, o marido, aí a chance de ter HPV é praticamente zero. Uhum. Mas se ele teve alguma relação sexual e a mulher, por exemplo, se guardou, casou com o marido, pode ter HPV. Claro. Meu marido também teve outras mulheres, eu tive alguns homens, mas a gente casou e nunca mais estamos juntos, só nós dois durante 10 anos, então não vou fazer. Como assim? Mas pode ficar incubado 20 anos. Exato. Então, assim, são 20 anos, isso aí você não sabe. De repente, aparece, você vê, aí entra aquele coisa no relacionamento. Você me traiu. Não, gente, são 20 anos que fica escondido. Então, assim, são várias coisas que podem acontecer e você pode evitar isso, né? Agora eu vou contar uma novidade para vocês. A gente pode evitar como, Jenny? Então, você sabe que a gente, quando eu sempre conto essa história da minha mãe, né? Porque ela ficou 3 anos sem fazer o Papa Nicolau, que é um tempo que não é uma janela tão longa. Tem gente que fica muito mais tempo, mas o correto é anual. Exato, mas o que eu vejo hoje? Que há falhas na metodologia, sobretudo em serviço público, dependendo se é por lâmina, dependendo, assim, a pessoa pode ter feito o Papa Nicolau hoje e tá tudo bem, mesmo que não tenha tido falha ao exame, mas daqui a uma semana ativou o vírus do HPV. Então, o que aconteceu com a minha mãe? Que ela ficou 3 anos sem fazer o Papa Nicolau, 47 anos, ela tinha vergonha, porque assim, a gente tá falando um papo assim, entre amigas, eu tenho tanta intimidade com você, tanto, né, que a gente confia e vai e faz, mas não deixa de ser agressivo o Papa Nicolau, não deixa de ser, gente, um exame que se a gente pudesse não fazer, mesmo eu amando a minha gineco, eu não faria. Entende? Ah, que linda! Se a gente tivesse uma opção. Mas amando tem que fazer com o gineco, né? Amando tem que fazer. Mas se a gente tivesse uma opção de não fazer, não é uma questão do médico, é da metodologia que o Papa Nicolau é feito. Então, eu odeio fazer Papa Nicolau. Eu faço porque a minha mãe morreu de câncer no colo do útero, dá uns 10 meses, eu já começo a me agoniar e faço. Mas a maioria não é assim. Então, pensando nisso, foi que eu falei, gente, a gente precisa encontrar uma forma menos agressiva. E o que você falou no início, há tanta tecnologia hoje. Antigamente, eu imagino que esses problemas de fuga de urina, a bexiga caindo, deviam ter soluções cirúrgicas, deviam ter soluções muito mais complexas. Hoje você vai no teu consultório, faz seu laser e sai daí com o problema resolvido na primeira sessão. E evita, né, claro que você tem que fazer 3 para manter, depois uma vez ao ano, mas evita uma cirurgia gigantesca, né? E isso já tem estudos comprovados, isso não é estético, isso realmente é algo que é um tratamento.
Exato. Então, olha o ponto da tecnologia, onde está. Então, é exatamente o mesmo raciocínio. Hoje nós temos a facilidade de que exames, por exemplo, esse exame da Angelina Jolie, de mamas, os genotipos do Uhum. câncer de mama também já estão a preço acessível. Antigamente, lembra, as Não, era amostras muito eram caro. levadas para os Estados Unidos. Verdade. Então, a pandemia, ela foi, assim, um divisor de água geneticamente falando. Então, esse foi o raciocínio que a gente trouxe. Isso é verdade. Foi incrível. Por quê? Por que mudou tanto a pandemia? Por causa do exame PCR. Poucas pessoas sabem disso, mas essa bateria de exames PCRs que foram feitos na pandemia foi o que fez essa revolução. Uhum. Aumentou a escala, diminuiu o custo. Verdade. Lei da oferta e procura. Então, como diminuíram os custos, mais empresas produziram equipamentos, mais empresas produziram reagente, abaratou o custo. Começou a investir mais nessa parte, né? Exato. A prevenção é Massificou. tudo. Tanto para a saúde, vida, né, da mulher e também para o governo, porque querendo ou não, isso gera custos, né, da Tudo. parte do governo. Então, assim, parte oncológica, tem muitos municípios que não têm oncologia. Então, a paciente ela fica Nossa. rodando no sistema até conseguir uma vaga em algum lugar. Então, assim, a gente tem toda uma coisa que envolve, que é complexo nisso. Então, assim, você prevenir, claro, dizer, assim, ah, eu vou fazer um exame e nunca vou ter HPV. Não é isso. Nunca vou ter câncer na Não. mama. Não é isso. Você vai conseguir verificar antes e realizar o melhor método para tratamento. A Ó, detecção precoce, laser, né? por exemplo. Laser a gente pode fazer cauterização das verrugas, que o 6 e o 11 é o que causa a verruga a vaginal ali. Então, Sim. você cauteriza com laser. Antes a gente fazia o bata, colocava um ácido, tudo. Hoje a gente faz Aham. tratamento com laser. Então, Sim. o organismo mesmo elimina. Depois de 2 anos, você faz novamente para ver, mas não vai significar que você não tenha novamente, Uhum. tá? Você pode Sim. ativar novamente HPV. Ninguém para de ter relação. É. Então, assim, você vai mudar de parceiro, talvez seu parceiro teve outra pessoa, ele teve, talvez você com outra pessoa que você teve, você passou e passou também para o parceiro. Sim. É difícil. Melhor prevenção, não ter relação, Com certeza. mas essa fica difícil. Fazer bonitinho o casal, né? E Quem tem o segunda, casal, quem não se guarda, e gente, se outra, se guarda. você tem tudo isso e quer manter, use camisinha, né? Um método, não vou dizer, eu vou 100%, porque as pessoas não usam camisinha desde o início. Então, você tem aquela, brinca um pouquinho, depois põe camisinha. Mas o melhor método ainda é usar camisinha. E tem a novidade que é Nosso exame, do nosso Pink exame, Papa, Pink gente. Papa, né? Quando você viu o exame, Sara, dá a tua opinião assim, bem honesta, Uhum. sabe? Porque a gente, como eu falo, aquele ditado que diz, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Foi isso que eu pensei quando eu criei o Pink Papa. A gente fala, bom, gente, para mim era óbvio que é extremamente constrangedor fazer o exame do Papa Nicolau e lá a gente ficar como um frango horrível, Uma posição. horrível, que dói, que isso, gente. E a gente já tinha acesso por causa dos exames do PCR. Então, para você, quando você viu o exame, o que você percebeu como médica, da tua opinião? Assim, eu acho que facilitou muito até aquela paciente que tem vergonha, porque de verdade tem muita paciente que tem vergonha de fazer o exame. Ela tem vergonha de tirar a Sim. roupa, se expor, mesmo sendo mulher, ser independente, se é homem ou mulher. E ela deixa muitas vezes de fazer o exame por vergonha mesmo, porque não tem, não se sente à vontade. Principalmente sistema público. Vamos falar do sistema público, ela chega, nunca sabe quem vai ser, tem mulher que não gosta de passar com homem, quer passar com mulher, e é um médico ginecologista. Uhum. Apesar de nós médicos não olhamos um corpo feminino e masculino, nós olhamos um corpo que precisa de ajuda, Sim. é diferente. Mas isso, como paciente, pro paciente, é difícil ele entender essa visão que o médico tem. É teu corpo, né? Claro, Eu, você que tá aí. o Diferente. Pink Papa, ele vai detectar os 28, né, tipos de genotipos de HPV. Então, assim, excelente, maravilhoso. E aí eu posso falar? Claro, Então, dele. ele é um autoexame, tá? Você Sim. faz sozinha em casa. Então,
para essas mulheres e também para a detecção do HPV, para detectar o HPV, excelente. Não vou dizer que ele vai anular o Papa Nicolau, não. São exames diferentes. São exames diferentes. O Papa Nicolau, ele precisa ser realizado, tá? Então, a gente, para verificar, até para acompanhar junto, mas já é comprovado, é maravilhoso. Quando eu olhei, assim, eu fiquei impressionada primeiro com a inteligência dessa mulher, né? Porque ela é muito inteligente, desenvolveu um produto, um método super legal. Aí eu olhei aquela escovinha, eu falei, ai, deve machucar, incomodar, fiquei um pouco preocupada. Aí fui fazer um teste. Né? Quando a gente faz alguma coisa igual o laser. Quando eu fui fazer o laser, eu fiz um teste em mim primeiro, segurando assim na cadeira. Ai, meu Deus, vai doer. Mas não dói. Então, aí, quando eu vi o do Pink Papa, eu fui fazer o teste para ver se sentia dor. Como usuária, como paciente, o que você sentiria? Não senti nada, achei cômodo, rápido, fácil, prático. E é bom porque não só nós jovens, assim, pode fazer. Uma mulher mais madura, uma senhora, ela não vai ter problema nenhum. É só introduzir, vai abrir para dar uma olhadinha, a gente introduz, gira, pronto, fecha e manda para o laboratório. Então, assim, de verdade, quero te parabenizar. Porque, obrigada. Nossa, Deus, ele dá uma inteligência sobrenatural pra gente. Cada um tem a sua função no corpo, né? Talento. Então, sim, teu talento. Então, as mãos servem para algo, o braço, a perna, né? Então, Deus te presenteou com uma inteligência sobrenatural para que você possa beneficiar mulheres. Às vezes a gente não entende o propósito, né, de Deus. Talvez você passou por uma situação muito complicada da tua mãe, você perdeu a tua mãe por um método muito difícil. Tem a sua história que ela vai contar depois para vocês, que ela passou por um processo complicado e a gente pergunta assim para Deus, por que precisei passar por todos esses momentos de dor, né? Jesus, ele não precisava ser crucificado, ele era Deus, mas ele fez por amor a nós. Então, ele não questionou, ele simplesmente fez. E às vezes a gente passa por algumas situações na vida e a gente questiona Deus. E Deus simplesmente faz, porque através da vida da sua mãe, ele te desenvolveu algo dentro de você para que você possa beneficiar outras mulheres. Amém. Então, que outras mulheres alcancem, né? Aquelas que têm vergonha, não têm acesso, ou que aquela correria do dia a dia, ela possa ter a chance de fazer um exame que ela está anos sem ir no posto, e ela faz no conforto da casa dela. Então, não estou falando de Papa Nicolau, para que outros ginecologistas, colegas, vêm falar que eu estou substituindo Papa Nicolau. Não estou substituindo Papa Nicolau. O que eu estou dizendo é que nós temos uma inteligência que Deus deu para minha amiga, minha paciente querida, para que nós possamos beneficiar outras mulheres, até pelo dia de hoje que vivemos, para que elas possam detectar um tipo de HPV, né, que são os agressivos, para que evite o câncer do colo do útero, que outras crianças venham sofrer o que você sofreu, que outras mães venham perder, ou crescer, de ver os seus filhos crescerem como a sua mãe perdeu de ver você crescer. Então, assim, eu acho, na minha opinião, como mulher e como médica ginecologista, assim, quero te parabenizar, é um método excelente, eficaz, e assim, eu faço sem problema nenhum, eu fiz, tá? Então, sem problema nenhum, e assim, é revolucionário. Obrigada. De verdade. Obrigada, Sara. E o que a gente pensou foi ser aliados dos médicos. Se ele não substitui o Papa Nicolau, são exames, como você bem falou, são exames diferentes. O que a gente quer é chegar antes. O mesmo raciocínio, a detecção precoce. A gente quer chegar antes. Prevenção é tudo, né? Exato, chegar antes. Porque se você consegue diagnosticar qual genotipo de HPV está na mulher, você consegue até estar antes da criação de um câncer 5, 6, 7, 10 anos antes geneticamente. Então, o exame clínico do médico, olhar do colo do ginecologista. Vai direcionar o ginecologista para que ele possa tratar essa paciente, né? Exato, não é substituir. Até porque aquilo que a gente conversou, a gente vai na ginecologista não somente para fazer o Papa Nicolau. Quantas vezes eu não vou e te peço exames? Ah, me manda um check-up, me faz um exame geral. Nosso médico vai tomar café, vai pedir exame, vai bater papo, fazer convidados, fazer laser. É verdade. Tô com, baixou, tá com algum problema? Vai na ginecologista. Nosso médico de cabeceira da mulher é o ginecologista. Verdade. Então não substitui. Só que se eu tenho uma solução genética que eu consigo ver antes, por que a gente não usar como aliado? Esse é o raciocínio, né? E facilitar
a distribuição, Gente, facilitar a esse é meu, aplicação. Tô levando embora esse daqui. E a gente tem no consultório também, viu? Exatamente. Lá no consultório para vocês, mulheres, para realizarem. E esse daqui, ó, indico Muito totalmente. bom. E o paciente pode comprar, recebe na comodidade da sua casa, você compra o exame, você recebe na sua casa, você faz a coleta, manda para o laboratório, a gente analisa. E se der o caso de um genotipo positivo, a gente também tem, dentro do nosso planejamento, o direcionamento para especialistas que podem dar uma orientação. Ou você vai na sua ginecologista e aí você tem um tratamento preventivo para já entrar com um plano de ação. Então, é essa a grande vantagem, chegar antes do surgimento de um câncer do colo do útero. E a gente não está falando de um câncer, o 10º no ranking. Estamos falando no 3º maior câncer, ainda. Verdade. Ainda. Então, é uma vergonha, mas infelizmente é. Exato. E o maior culpado de tudo isso somos nós mesmos, mulheres, né? Prevenção. Tô falando mulher, nós porque eu me incluo, nós mulheres não estamos nos prevenindo isso. Detecção precoce e principalmente prevenção, né? Filho tem correria, aquela coisa, marido, mas você tem que separar um tempinho só para você, vai tomar um cafezinho, vai conversar com seu ginecologista, faz teus exames, é rápido, prático. Sim, exato. E para você ficar tranquila, você, mulheres que têm vida sexual ativa, vários parceiros, muito importante realizar o exame do HPV. Isso a gente tem que deixar bem claro para que evite que você sofra algo no futuro. E aquilo que a gente falou, e mulheres casadas também, que já têm filho, claro. Mulher mais velha. A gente também tem visto mulheres que passei dos 60 anos, não preciso, eu não tenho. Pelo contrário, fiquei viúva. Nem acontece mais lá em casa. São 20 anos, não pode esquecer, 20 anos. 20 anos. Por 20 anos o vírus pode ficar dentro do nosso corpo, certo? Isso é manifestar depois de 20 anos. Imagina, então a pessoa vai lá e morre de câncer do colo do útero por marcar a bobeira. Então, vamos a gente se prevenir, cuidar, e é isso. Adorei. Foi um papo maravilhoso. Obrigada. Primeiro de muitos. Muitos, né? A gente vai se divertir aqui, porque é um papo gostoso, papo de mulher, né? Isso aí, vamos contar esses temas, né, de mulheres, vamos trazer convidados, vamos trazer bastante coisa aí para vocês nos acompanharem. Já segue a doutora Sara. Dá teu Instagram, Sara. É DRA, Sara com H no final, Sara Miranda, .go, é isso. Isso aí. E aí... É DRA, Sara Miranda, Sara com H, .go. Pronto. Né? O meu é Gene Garzon 1 e segue a Pink Lab Saúde também no Instagram para você ficar por dentro de todas as novidades. E a gente encontra vocês no nosso seguinte capítulo, que vamos ter uns convidados especiais. Não percam. Besitos. Tchau, tchau. Beijo.